A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Nós estamos chegando para mais uma escola bíblica. Eu sou o pastor Eliésio Pereira, pastor da Igreja Assembleia de Deus Ministério Templo Central. Nós estamos em Iguatu, no Centro-Sul, mais precisamente no distrito de Suaçurana. Seja bem-vindo à nossa aula, seja bem-vindo à nossa escola bíblica. Nós estamos aprendendo sobre os princípios divinos em tempos de crise. Estamos no terceiro trimestre e estaremos estudando hoje a aula de número 9. A aula de número 9, nós vamos aprender como vencer as oposições à obra de Deus. Seja bem-vindo, lembrando que nós fazemos aqui uma síntese da lição a você que nos acompanha em todo esse tempo, principalmente agora nesse tempo de isolamento, de pandemia, onde não podemos estar em aulas presenciais, né? Já estamos vencendo algumas fases aqui na nossa região, mas ainda não temos a nossa escola bíblica presencial. Portanto, você está nos acompanhando online aí através, né, do nosso canal aqui no YouTube. Seja bem-vindo, Deus abençoe. Bom, o textuário da nossa lição de hoje está em Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 37, onde está assim escrito: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Amém? E nós temos a verdade prática. Olha só, quando depositamos a nossa confiança em Deus, nós descobrimos que Ele é muito maior do que todos os obstáculos que encontramos. Amém? Deus abençoe. Bom, temos um objetivo geral da nossa lição, que é destacar as medidas adotadas por Neemias a fim de vencer as oposições à realização da obra de Deus. E os objetivos específicos são três. Primeiro, ressaltar o que a Bíblia afirma sobre a natureza dos ataques espirituais à obra de Deus. Segundo, precisamos identificar os meios que o inimigo utiliza para neutralizar a fé do crente. E terceiro, destacar quais armas espirituais Neemias utilizou para vencer a obra, para vencer as oposições à obra de Deus. Ok? Temos uma leitura bíblica em classe, Neemias capítulo 4, do versículo 8 ao versículo de número 20. Convido você para fazer essa leitura comigo. Se você não consegue ler no slide, você pode pegar a sua Bíblia e ler com a gente, ok? Versículo 8, capítulo 4 de Neemias. E ligaram-se entre si todos, para virem atacar Jerusalém e para os desviarem do seu intento. Porém nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles de dia e de noite por causa deles. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos acarretadores, e o pó é muito, e nós não poderemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles 10 vezes, nos disseram que de todos os lugares tornavam a nós. Pelo que pus guardas nos lugares baixos, por trás dos muros e nos altos, e pus o povo pelas famílias, com suas espadas, com suas lanças e com seus arcos. E olhei e levantei-me
E disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. E sucedeu que, desde aquele dia, metade dos meus moços trabalhavam na obra, e a outra metade deles tinham as lanças, os escudos, os arcos e as couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os que edificavam o muro e os que faziam as cargas e os que carregavam, cada um com a mão fazia a obra e na outra tinha as armas. E os edificadores, cada um trazia a sua espada cingida aos lombos e edificavam, e os que tocavam trombeta estavam junto comigo. E disse eu aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe um dos outros. No lugar onde ouvirdes o som da buzina, ali vos ajunteis conosco, desculpem. O nosso Deus pelejará por nós. 1 de João, capítulo 4, versículo 4. Filhinhos, sois de Deus e já tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. 1 de João, capítulo 5, versículo 5. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crer que Jesus é o Filho de Deus? Amém? Deus abençoe. Bom, a nossa lição, ela está dividida em 3 tópicos. Cada tópico com os seus subtópicos, ok? Então, o primeiro tópico, nós vamos aprender sobre qual a procedência desses ataques. 4 subtópicos, a Bíblia revela a verdadeira força por trás desses ataques. Qual a orientação que a Bíblia dá diante desta luta? Nessa luta contra o mundo invisível, a arma mais eficaz é a fé. Nesta luta, as armas devem ser espirituais. Segundo tópico, dividido em 6 subtópicos. O inimigo procura atingir a nossa fé, porque ele ataca com a arma do desprezo, ele ataca com a arma do escárnio, o inimigo chama a nossa atenção para a imensidade da tarefa, o inimigo usa contra nós os boatos, as mentiras, o inimigo usa como arma a astúcia. Ele usa como arma também as ameaças. E aí o terceiro e último ponto, nós vamos aprender qual o segredo da vitória de Neemias e dos judeus. Em 3 subtópicos está dividido o tópico 3. Primeiro, os judeus venceram porque tinham certeza de que estavam na vontade de Deus. Segundo subtópico, os judeus venceram pela oração. E terceiro subtópico, devemos também orar, ok? Vamos lá então à nossa aula de hoje. Lembrando para você que, conforme a lição de número 7, né, sobre a construção dos muros em Jerusalém, aquele episódio, ele provocou uma resistência por parte dos samaritanos. Aí nessa lição, nós iremos observar mais detalhes. Por exemplo, as diferentes formas dos seus ataques e vamos ver também o modo como os judeus conseguiram vencê-los e concluir a obra. Glórias a Deus. Bom, primeiro tópico, vamos aí para o primeiro tópico, qual a procedência
desses ataques, né? É bom que você assista toda a aula, participe. Depois, se você não é inscrito no canal, você pode se inscrever, deixar o seu ok. Pode fazer um comentário também. Nós leremos todos os comentários que vocês fizerem, com certeza. Vamos lá, então. Primeiro subtópico: a Bíblia revela a verdadeira força por trás desses ataques. E a gente entende, queridos, que a nossa luta, ela é, antes de tudo, uma luta espiritual. Por quê? Olha, vamos ver. Conforme Efésios 6 e 12. Por quê? Não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Aí nós vamos observar que a palavra contra, ela se repete 5 vezes, trazendo assim uma conotação forte, sendo reforçada a ideia da atuação do adversário e o seu reino, né? Que trata-se, irmãos, exclusivamente de uma batalha espiritual. Amém? Pois é. E aí nós entendemos que a Bíblia revela a verdadeira força por trás desses ataques. Os inimigos visíveis, eles são meros instrumentos dos demônios e fazem isso para nos atacar. Nós estamos agora vivendo um tempo de pandemia, né, de isolamento, e nós estamos lutando com um inimigo invisível, um inimigo que nós não conseguimos ver. E esse inimigo tem ceifado muitas vidas. Na nossa nação brasileira, já passaram de 120 mil vidas que foram ceifadas pelo inimigo invisível, que nós não conseguimos enxergá-lo, a maneira como ele está se conduzindo. Ok, qual a orientação que a Bíblia dá diante dessa luta? A Bíblia diz, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais, primeiro, resistir no dia mau, segundo, tendo feito tudo, ficai firme, conforme Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 6, no versículo 13. Aí a gente vê que a Bíblia, ela não nos aconselha a fugir da luta, mas ficar firme, resistente e vencer. Aí Tiago disse: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Amém? Resistir, ficar firme é o caminho que você deve trilhar, que você deve seguir. Terceiro tópico, subtópico, nessa lição contra o mundo invisível, a arma mais eficaz é a fé. Por quê? Olha, pela fé, nós experimentamos a operação do Espírito Santo na nossa vida. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Conforme nós lemos ali em 1 João, capítulo 5, versículo 5. Né? Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna. Quando Paulo escreve a Timóteo, na sua primeira carta, no capítulo 6, no versículo 2. E aí nós entendemos que nós jamais devemos permitir que alguma coisa venha abalar a nossa fé. Jamais a sua fé deve ser abalada. Não importa a luta que você esteja passando, o tamanho da dificuldade ou da tribulação. Não deixe que a sua fé seja abalada. Terceiro subtópico. Vamos lá para o terceiro subtópico. Bom, nesta luta contra o mundo invisível, a arma mais eficaz é a fé. Ok? E aí a gente tem essa ilustração, o escudo da fé, né?
o soldado aparentado, mas tem aí também a figura do inimigo, que ele ataca de diversas maneiras. Como? Assim, gente, a Bíblia diz que os dardos inflamados do maligno, né? A inveja, a maledicência, a cobiça, a morte, né? Os pensamentos negativos, o desespero, a dúvida, a falta de amor, a mentira. Como é que nós vamos vencer essas armas? Através, aliás, vamos usar as armas certas nesses ataques, através da nossa fé, ok? Então vamos lá, quarto subtópico, qual a procedência desses ataques? Nessa luta, as armas devem ser espirituais. Paulo diz isso quando ele escreve aos Coríntios na sua segunda carta. Só as armas espirituais atingem e alcançam os reais inimigos, os demônios. As armas carnais, elas só nos prejudicam, pois muitas vezes levantamos e deixamos, né, damos lugar ao inimigo. Então não deixe que isso aconteça na sua vida. Bom, sintetizando aqui o nosso tópico primeiro, nossa luta é antes de tudo espiritual. Os inimigos visíveis são meramente instrumentos dos demônios, os quais nos atacam. No entanto, as nossas armas, elas também são espirituais, pois não lutamos, desculpem, contra a carne e o sangue. Vamos então para o segundo tópico da nossa lição, ou segundo ponto, como você queira assim dizer. O inimigo procura atingir a nossa fé. Bom, primeiro subtópico, o inimigo ataca com a arma do desprezo. Diziam, que fazem esses fracos judeus? Né? Neemias 4. De fato, em nós mesmos, nós somos fracos, não é verdade? Mas em Cristo Jesus nós fortalecemos e nele nós somos mais do que vencedores. Quando o crente ele é tentado e assim se comparar com o inimigo, ele está em perigo. Então, foi a tentação que derrubou Israel, não é? Então, em nós mesmos, nós somos fracos. Como é que Davi contra-atacou Golias? Que todo dia descia lá no arraial e dizia, não tem um homem para vir lutar comigo. Aí Davi, pela sua força, ele era fraco, né? Mas em Deus ele era forte. E o que o inimigo estava fazendo era usando a arma do desprezo, desprezando, menosprezando a todos os soldados ali do exército de Israel. Aí Davi diz, em nome de Deus eu irei e lutarei com ele. Ok, então vamos lá. O inimigo ataca com a arma do escárnio também. Quando os servos de Deus sofrem escárnio, são tentados a ficarem desanimados. É verdade, isso é muita verdade. Mas os fiéis sempre tiveram que suportar os escárnios, né? Isso acontece e isso aconteceu em toda a história de Israel. O inimigo chama a nossa atenção para a intensidade da tarefa, não é verdade? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas. O inimigo mostra o tamanho do problema, o tamanho da dificuldade, ele mostra a imensidade da tarefa. Isso é muito grande, você não vai conseguir fazer. Mas quem faz a obra, quem é? É Deus. Mas ele usa nós que somos os instrumentos, ainda que sejamos pequenos e ainda que a tarefa seja grande. É Deus que vai usar você, é você que vai executar a tarefa de Deus. Portanto, se anime, você não vai cair nessa de que o diabo vai chamar a sua atenção e dizer que é muito grande, que você não vai conseguir fazer. Vai sim, em nome de Jesus. O inimigo usa contra nós os boatos e as mentiras. Os samaritanos espalharam calúnias contra Neemias, dizendo que ele planejava
constituir-se rei. Ele está fazendo isso porque ele quer ser rei, né? Jesus aconselhou aqueles que sofreram acusações mentirosas a alegrarem-se e a exaltarem, né? A exultarem e a não tentarem de forma alguma, não atentarem, né, para a fala das pessoas com relação ao que eles estão fazendo. O sermão do monte, o sermão da montanha. Tá? Então, meu amado, minha amada, meu irmão, minha irmã, voltando aqui, né? Jesus aconselhou os que sofreram acusações mentirosas, diz, alegrem-se, exultem-se, vocês são bem-aventurados. Vamos então. O inimigo usa uma arma chamada astúcia. Os samaritanos, eles convidaram os judeus para juntos se congregarem nas aldeias, porém intentavam fazer o mal a Neemias. O que eles queriam era se infiltrar e matar, né? Para poder a obra não ser concluída. Então, esse convite ele foi repetidamente recusado por Neemias. O que Neemias dizia para eles? Estou fazendo uma grande obra, não poderei descer. Amém? Você pode usar também essa alegativa. Estou fazendo uma grande obra, não posso me envolver com essas coisas. Eu sei, isso aí é astúcia do inimigo para impedir eu fazer a obra do Senhor. E aí o sexto tópico, o inimigo usa como arma as ameaças. Os inimigos dos judeus ameaçaram guerrear contra eles, a fim de espalharem medo e pânico entre o povo de Deus. O que aconteceu ali no arraial de Israel, na luta contra os filisteus? Colocaram quem? O mais assustador, né? O inimigo que ameaçava. Né? Porém, diz Neemias, oramos ao nosso Deus e pusemos guarda contra eles. Amém? Bom, sintetizando aqui o segundo tópico, o inimigo utiliza ferramentas. Quais são essas ferramentas? A ferramenta do desprezo, a ferramenta da mentira, a ferramenta do escárnio. Mas é importante entender, meu irmão, minha irmã, que isso faz parte da cruz que devemos aceitar quando nós seguimos a Jesus. Tá? Você pode ser desprezado, as pessoas podem lhe caluniarem, as pessoas podem escarnecer de você, elas podem dizer mentiras de você. Isso faz parte, viu? Então vamos lá, para o nosso terceiro e último tópico. Qual o segredo da vitória de Neemias, né, na vontade de Deus? Primeiro, os judeus venceram porque tinham certeza de que estavam na vontade de Deus. Ocorre que Neemias disse aos seus inimigos, o Deus dos céus é o que nos fará prosperar. Neemias sabia, meus irmãos, que o Senhor o havia enviado para Jerusalém e que pelejava por ele naquela batalha, naquela luta. Bom, os judeus venceram pela oração. Neemias era um homem de oração. Com frequência, lê-se sobre como Neemias orava. Ele dizia, ouve, ó nosso Deus, lembra-te de mim para o bem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e Sambalate. Lembra quem era Tobias e Sambalate? Então é importante lembrar que aquele que ora coloca a sua dificuldade diante do Senhor, que quer e pode resolver a sua situação. Devemos também orar, e a Bíblia nos orienta para que oremos sem cessar. Jesus deixou-nos o mesmo ensino, falou-nos da necessidade de perseverarmos na oração. O que é, então, perseverança em oração? Primeiro,
Perseverança na oração é impedir que alguma coisa nos estorve a orar. O tempo, as crianças, o lugar onde você está, essas coisas podem estorvar você. Então, isso pode ser um impedimento. Então, não deixe que isso aconteça. Persevere em oração. Bom, persistir em orar, ainda que o diabo procure tornar pesada e difícil a oração. Por exemplo, quando você está, hoje eu não vou orar não porque eu estou cansado. Realmente é muito ruim você orar cansado, mas você tem que orar. Nem que seja uma oração curta, sucinta, objetivo, mas você tem que orar. Amém? Então, orar até que venha a resposta. É uma prova de que o Espírito Santo, né, opera em nós através das orações. E a Bíblia diz que ele, o Espírito Santo, ele está intercedendo por mim e por você com gemidos inexprimíveis. Sintetizando, bom, Neemias sabia que o Senhor o havia enviado para Jerusalém e que pelejava por eles. Estava com uma certeza, né, acompanhada de um compromisso com a oração. Isso foi muito importante para que eles alcançassem o êxito deles e para que nós também alcancemos êxito na nossa missão. Eles alcançaram porque foram perseverantes. Eu vou alcançar porque eu serei perseverante. Você vai alcançar porque você será perseverante. Amém? Deus abençoe abundantemente a sua vida. Eu espero que você tenha gostado da nossa lição de número 9 e já lhe convido para a lição de número 10. A lição de número 10 nós vamos aprender sobre o provai e vede que os Espíritos são de Deus. Eu vou esperar você, tá? Lembrando que já estamos caminhando para o final do nosso terceiro trimestre e aí nós já vamos ter o quarto trimestre que vamos aprender sobre a fragilidade humana e a sabedoria divina. Deus abençoe abundantemente a sua vida. Deus abençoe aos meus queridos irmãos que fazem a ebdpanorama.com, que nos cedem esses slides, né, para que nós abrilhantemos a nossa aula aqui no terceiro trimestre. Deus abençoe a sua vida, saúde, graça e paz. Espero você no nosso próximo encontro. A paz do Senhor e até lá, em nome de Jesus.